Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Oração e Fé. Hoje, finalzinho de semana chegando, sexta-feira, dia de rezarmos e pedir a Deus que nos dê a graça de um abençoado dia. No Evangelho de hoje, nós vemos em São Mateus uma passagem que Jesus questiona a geração do seu tempo, comparando-a a crianças que reclamam umas das outras. Meus amados irmãos, Jesus se refere à resistência e à dureza do coração daqueles que se recusam a acolher a mensagem divina. Então vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe e nos dê a graça do entendimento, do discernimento, pedir ao Espírito Santo que faça com que essa palavra frutifique em nosso coração e nos dê a graça de aceitarmos aquilo que Jesus tem para nos dizer, de acolhermos a sua mensagem, diferente das pessoas do seu tempo, em que tinham Jesus ali presente e mesmo assim eram duros de coração. Meus amados irmãos e irmãs, desde já eu peço a você que compartilhe esse vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Para você que acompanha o nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha. Para você que acompanha através do Instagram, compartilhe com mais pessoas. Meus amados irmãos, a responsabilidade de divulgar o Evangelho, de fazer o reino de Deus acontecer, é de cada um de nós que somos batizados. Que tenhamos hoje a graça de entender aquilo que Jesus nos ensina. Vamos rezar e pedir a luz para que nós possamos entender tudo o que está presente nesse Evangelho de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Teu Espírito Santo o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha Tua Santa Palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça, e todos consigamos a vida eterna. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: Tocamos flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: Ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: É um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu já mencionei no início do vídeo, nesse evangelho, Jesus se refere à resistência e à dureza de coração daqueles que se recusam a acolher a mensagem divina, independentemente de como ela é apresentada. Vemos isso na comparação entre João Batista e o próprio Cristo. João era austero, jejuava, vivia no deserto e foi rejeitado como alguém possuído por um demônio. Jesus, ao contrário, vive entre o povo, participa de suas refeições, aproxima-se dos pecadores e também é criticado, acusado de ser comilão e beberrão. Aqui, nosso Senhor denuncia uma atitude que é muito comum até os dias de hoje. O coração humano frequentemente busca desculpas para não ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, rejeitamos a mensagem do Evangelho por meio de julgamentos superficiais, ora dizendo que é rígido demais, ora dizendo que é indulgente demais. Essa postura revela o orgulho e a rebeldia de um coração que prefere as suas próprias conveniências ao chamado à conversão. Esse Evangelho de hoje é particularmente muito atual, em uma época marcada pelo relativismo. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes acusa a Igreja Católica de ser severa demais ao defender a moral cristã, mas ao mesmo tempo a despreza quando oferece misericórdia, acusando-a de ser tolerante demais. Essa duplicidade de critérios nada mais é do que a recusa de muitos em aceitar que a verdade de Deus é uma só. Ela é exigente, mas também amorosa. Ela chama ao arrependimento, mas acolhe o pecador. Meus irmãos,
João Batista e Jesus não eram contraditórios em suas missões, pelo contrário, completavam-se. João preparava o caminho, exortando o povo ao arrependimento, enquanto Jesus trazia a plenitude da revelação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, aqueles que não queriam mudar continuaram inventando justificativas para rejeitar ambos. Jesus conclui o trecho dizendo: "Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras." O que ele quer dizer com isso? Deus não precisa de nossa aprovação ou de nosso julgamento para que sua verdade prevaleça. A sabedoria de Deus é confirmada pelas obras que realizamos. Por exemplo, no caso de João Batista, suas palavras trouxeram muita reclamação, cumprindo a missão de preparar o caminho do Senhor. Quanto a Jesus, suas obras, os milagres, os ensinamentos e, sobretudo, sua morte e ressurreição, são o testemunho inquestionável de que ele é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem desse evangelho nos convida a rejeitar o relativismo e abraçar Cristo como verdade absoluta. Não é incomum ouvirmos hoje que todas as religiões levam a Deus, que os valores morais são subjetivos ou que Jesus foi apenas um bom mestre. Contra essas ideias, devemos proclamar com segurança: Jesus é o único Salvador. Não há salvação fora dele e sua mensagem, embora muitas vezes desconfortável para o nosso ego, é o único caminho que nos conduz à vida eterna, nós querendo ou não. João Batista nos exortou à necessidade do arrependimento. Jesus nos mostra que esse arrependimento não é o fim, mas o início de uma nova vida. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Porém, é necessário que abandonemos o orgulho e nos rendamos à sua palavra, permitindo que ela transforme os nossos corações. Qual é a nossa atitude diante de Jesus? Somos como as crianças da praça, sempre inventando desculpas para não ouvir a verdade? Ou estamos felizes em acolher sua palavra, ainda que ela nos desafie a mudar? Meus irmãos, a sabedoria divina continua a ser explicada por suas obras. A Igreja, apesar de suas limitações humanas, permanece como um sinal da verdade de Cristo, pois foi Ele mesmo quem disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Meus queridos, que hoje possamos, pela intercessão de Nossa Senhora, abrir o coração à mensagem de Jesus e proclamar com coragem diante do mundo relativista que Ele é a verdade que liberta. Meus queridos irmãos e irmãs, tenhamos um dia abençoado. Hoje já estamos nos aproximando do final de semana. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça da paz, de vivermos em paz. Hoje a igreja celebra Santa Luzia, protetora dos olhos. E pela intercessão de Santa Luzia, tenhamos também visão espiritual para entender tudo aquilo que Jesus nos pede, para que possamos seguir sua palavra e seus ensinamentos. Meus irmãos, que tenhamos um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Amém.